Olá, meu nome é André Tarifa, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Se você clicou aí no play é porque você quer saber mais sobre este livro aqui, o que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Hoje iniciaremos uma nova etapa dessa leitura, dessa reflexão, desse aprendizado. Capítulo 1, ainda do livro, que tem 3 diálogos. O diálogo com o crítico, nós já encerramos no último vídeo. Foram 3 vídeos para falar do diálogo com o crítico, 2 lives inclusive. E hoje iniciaremos o diálogo com o cético. Vamos lá? Antes disso, eu quero fazer uma rápida passagem em uma resposta que Allan Kardec dá ainda lá no diálogo com o crítico, e vocês vão entender por quê. Uma coisa é estar convencido e a outra é estar disposto a ser convencido. A estes últimos é que me dedico e não aos que julgam rebaixar sua capacidade de raciocínio. Olha só. O crítico era alguém que não estava disposto a aprender. Fazia de conta que estava. Ele já tinha uma predisposição, aliás, ele afirmava categoricamente que todos os fenômenos mediúnicos que ele tinha assistido, ele julgava ser charlatanismo. Então ele já veio conversar com Allan Kardec com essa disposição. Muito bem. Como é o diálogo com o cético? Como Kardec respondeu, ele falou, olha, para quem já tem uma pré-concepção, eu não perco meu tempo discutindo, ensinando, nem nada disso. Mas para quem está disposto a aprender, a estes eu dedico o meu tempo. Vamos ver como começa o diálogo com o cético. Olha que diferença. Também é um visitante, como no primeiro diálogo, também não tem nome, é uma figura para gente desconhecida. Assim começa com o argumento do cético. Compreendo, Senhor, a utilidade do estudo preparatório de que acaba de falar. Quanto à minha predisposição pessoal, dir-lhe-ei que não sou partidário nem inimigo do Espiritismo. Quer dizer, ele não é nem uma coisa nem outra. Por isso mesmo, porém, o assunto desperta-me alto interesse. No círculo de minhas relações, contam-se partidários e detratores. Neste particular, tenho ouvido os mais contraditórios argumentos. E aí eu dou uma paradinha aqui. Como no círculo de amigos dele, ele tem quem é a favor, quem já conheceu a doutrina e já a professa, e quem é contra a doutrina, ele já tem na cabeça dele argumentos contra e argumentos a favor. O que fez ele? Foi direto na fonte, foi conversar com Allan Kardec. Continuando o cético ainda. Desejaria submeter ao seu pronunciamento algumas das objeções feitas em minha presença e que me parecem dotadas de certo fundamento, pelo menos para mim, pois reconheço a minha ignorância. Uma coisa que eu não tinha falado ainda é que, ao contrário do diálogo com o crítico, que segue todo é um diálogo com argumentos e contra-argumentos, com perguntas e respostas, o diálogo com o cético será dividido por assuntos. Então, nós veremos logo a seguir, daqui a pouquinho, o primeiro deles, ele explica o que é espiritismo e espiritualismo. São 22 tópicos diferentes. Quer ver? Eu vou citar aqui rapidamente alguns deles. Ó. Espiritismo e espiritualismo, dissidências, fraudes nos fenômenos espíritas, o maravilhoso e o sobrenatural, oposições da ciência, e aí vai. São 22 tópicos diferentes. Mais para frente eu vou dedicar bastante atenção a cada um deles, tá bom? O cético fez a sua apresentação, vamos ver como é a resposta de Allan Kardec. Respondo com satisfação às perguntas que me são dirigidas quando feitas com lealdade e sem segundas intenções, mas não me julgo capaz de responder a todas. O Espiritismo é uma ciência que acaba de nascer, da qual muito me resta aprender ainda.
Seria muita presunção minha pretender solucionar todas as dificuldades. Só posso falar do que sei. O Espiritismo prende-se a todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso que não podemos percorrer em poucas horas. O senhor compreende, pois, que me seria materialmente impossível repetir de viva voz e a cada pessoa, em particular, o que tenho escrito a respeito da matéria para o público em geral. Vou fazer uma pausa aqui, relembrando detalhes importantes até para entender esse diálogo. Este livro, que é o Espiritismo, foi editado, escrito, publicado, melhor dizendo, mais ou menos 2 anos depois da primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, de fato, quando ele fala aqui que era ainda uma ciência muito nova, é fato. Há pouco tempo tinha saído a primeira publicação a respeito do assunto, a base sólida do início da doutrina. Mas também ele diz aqui, eu venho escrevendo algumas coisas. Muito bem, por que ele afirma isso? Porque também já tínhamos aqui mais ou menos 18 meses, 17, 18 meses de A Revista Espírita. Então, importante instrumento da nossa doutrina, né? É o contexto no qual se desenvolve todas as obras que vêm a seguir. Vários textos, relatos, depoimentos, conversas com os espíritos, respostas aos mais diversos artigos que se publicavam à época, respostas às cartas que ele recebia. Então já tinha aí o Livro dos Espíritos, que já é fruto de um estudo que ele desenvolvia, e já tinha uns 18 meses de Revista Espírita. Por isso que ele cita essa base, que é muito pouco tempo, numa conversa para ele discorrer sobre tudo que já tinha sido escrito antes. Joia? Por outra parte, na leitura séria e preparatória, encontrar-se-á a resposta à maior parte das questões. Esta leitura, aliás, tem a dupla vantagem de evitar repetições desnecessárias e comprovar um real desejo de instruir-se. Se depois disso ainda restarem dúvidas ou pontos obscuros, nossa explicação tornar-se-á mais fácil, porque então contaremos com um certo apoio e não perderemos tempo insistindo sobre princípios elementais da nossa doutrina. Se o senhor me permite, limitar-nos-emos até nova ordem a determinadas questões de ordem em geral. Ao que responde o cético: muito bem, eu peço que me chame a ordem sempre que eu as ultrapassar. O visitante, o cético: e qual que é o primeiro item que Allan Kardec desenvolve, né? Allan Kardec e o visitante desenvolvem nessa conversa. Allan Kardec tinha acabado de falar para ele, olha, vamos discorrer sobre alguns pontos básicos do que foi desenvolvido até aqui na doutrina e vamos tocar a partir daí se você tiver alguma dúvida. Qual que é o primeiro item? Espiritismo e espiritualismo. Vamos entrar nesse hoje, tá bom? Começa o visitante. Principiarei por lhe perguntar que necessidade havia de criar novos vocábulos, espírita e espiritismo, em substituição a espiritualista e espiritualismo, que pertence à linguagem popular e são compreendidos por toda a gente. Já tenho ouvido a muitos que classificam os novos termos de barbarismos. Pergunta muito interessante, muito inteligente e muito importante até hoje, né? Nós hoje, espíritas, nos nossos cursos, quando nós aprendemos, sentamos na cadeira para aprender, um dos primeiros itens que nós aprendemos é esse aqui. Qual que é a diferença entre espiritismo e espiritualismo? E uma coisa muito legal que nós vamos ver, foram criados esses vocábulos espírita e espiritismo, bem como outros na medida da necessidade, por exemplo, perispírito, foram criados por Allan Kardec para explicar coisas novas. Tem diferença? Vamos a elas. Allan Kardec responde:
A palavra espiritualista tem, de há muito, uma acepção bem determinada. É a academia que nos dá. Espiritualista, aquele ou aquela pessoa cuja doutrina é oposta ao materialismo. Todas as religiões fundam-se necessariamente no espiritualismo. Quem quer que creia que existe em nós algo mais que matéria é espiritualista, o que não implica absolutamente na crença nos espíritos e na realidade de suas manifestações. Vou parar aqui, tá? Tem mais de Allan Kardec, mas eu vou parar aqui para a primeira importante diferença. Espiritualista é qualquer um que acredita além da matéria, né? É o oposto de materialismo, ou o materialista é opositor ao espiritualista. Então, qualquer religião, católico, protestante, filosofias orientais em geral, todos que acreditam em espírito, em vida, além da morte, são espiritualistas, né? Materialista acha que acaba tudo aqui na matéria. Quando esse corpício aqui acabar, falecer, morrer, acabou-se tudo, acabou vida, né? Não existe nada além do corpo. Então, para o materialista é o cérebro, nós somos o cérebro, né? A nossa personalidade toda está no nosso físico. Acabou o físico, acabou tudo. O espiritualista não. O espiritualista acredita que depois da matéria ainda há vida, ainda que cada um acredite. Daí para frente é que aparecem as diferenças, né? O católico acredita de um jeito, o protestante de outro, filosofias espiritualistas orientais acreditam em outras coisas. E aí agora nós vamos diferenciar um pouco mais entre espiritualista e espírita. Agora vem as diferenças principais entre estes dois grupos. Primeiro ele diferenciou do materialismo. Tá legal? Como, pois, faria o senhor a distinção entre os dois grupos, espíritas e espiritualistas? Seria obrigado a lançar mão de uma perífrase e dizer: espiritualista é aquele que crê ou não crê nos espíritos. Para evitar a confusão, somos levados a criar termos novos para coisas novas. Adoro essa frase, né? Porque você ia ter o espiritualista que fala assim: não, eu sou espiritualista, mas eu não acredito em reencarnação, por exemplo. Eu sou espiritualista, mas eu não acredito na comunicabilidade com os espíritos. Então, você teria um grupo muito amplo de espiritualistas e você teria toda hora que ficar explicando: eu sou espiritualista, mas eu sou assim, né? Então, o espírita é o espiritualista que, por exemplo, acredita na reencarnação, acredita na comunicabilidade com os espíritos. Vamos ver como ele desenvolve mais. Se houvesse classificado a minha revista de espiritualista, não teria especificado a sua finalidade, pois, sem lhe desmentir o título, poderia perfeitamente nada dizer com relação aos espíritos e até mesmo combatê-los. Li há algum tempo, em um periódico, um artigo a propósito de uma obra filosófica em que se dizia que o autor a escrevera sob o ponto de vista espiritualista. Ora, os partidários do espiritismo ficariam solenemente desapontados se, fiados naquela indicação, esperassem encontrar nas suas páginas a mínima concordância com suas ideias. Se adotei os vocábulos espírita e espiritismo, foi porque eles expressam em sua ambiguidade as ideias relativas aos espíritos. Olha que legal. Ele cita inclusive um exemplo. Ele fala: olha, eu acabei de ler um artigo sobre filosofia que era fundamentada num ponto de vista espiritualista. Ora, se eu não tivesse dividido espírita de espiritualista, um espírita leria aquilo procurando as referências daquilo que ele acredita, do que está na doutrina, e se decepcionaria, porque ele não encontraria. Então, mais uma razão para ele ter criado esses vocábulos novos e definitivamente ter separado. Eu sou espírita, não sou espiritualista, né? Ainda que agora vem um outro encaixe super importante.
todo espiritualista é espírita ou todo espírita é espiritualista, ele vai caminhar para isso agora. E ó, já veio logo de cara. Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas levará ainda muito tempo até que todos os espiritualistas se tornem espíritas. Pronto, resposta dada. Por que eu espírita sou espiritualista? Porque eu acredito que existe algo além da matéria. Ponto. Agora, todo espiritualista é espírita? Acredita em todas os conceitos doutrinários da doutrina espírita? Não. Um católico não acredita em reencarnação, não acredita na comunicabilidade com os espíritos. Um protestante, aliás, diria que essa comunicabilidade com os espíritos seria coisa do demônio, por exemplo, né? Alguns católicos também. Então, por isso que... Mas ele acredita, e ele afirma, que um dia todos os espiritualistas serão espíritas. Quer dizer, na medida em que a ciência se desenvolver, a ciência espírita e outras ciências corroborarem algumas das coisas que nós já sabemos, vamos citar um exemplo bem claro, a reencarnação, por exemplo, eles serão necessariamente obrigados a abrir os olhos para essa nova realidade. Opa! Então quando morrermos não vamos para o céu ou para o inferno? Existirá uma nova oportunidade? Né? Vamos dizer que a ciência material, a ciência dos humanos, a qualquer momento revele com provas que existe a reencarnação. O que dirão os católicos, os protestantes ou os espiritualistas que não acreditavam em reencarnação? Passarão necessariamente, já que a ciência comprovou, a acreditar nisso, ou pelo menos abrir sua ideia, né, para essa nova possibilidade. E aí vai mudar o conceito deles. Opa! Os protestantes, por exemplo, que acreditam que eles dormem o sono eterno até o dia do julgamento final. Olha que choque que seria para eles descobrir como é, né? À medida que desencarnam, em algum momento acabam despertando para essa realidade. Que choque que é esse ao notarem essa diferença, né? Bacana e é muito importante e super relevante. A vida na erraticidade, já imaginou? Eles não têm ideia do que é essa vida na erraticidade. Eles não sabem. Para uns é bem tabeladinho, céu, inferno e purgatório. Para outro é um sono até um momento de um julgamento final que um dia vai acontecer, né? Acreditam na volta de Jesus, etc. São conceitos importantes espíritas que os espiritualistas no geral não acreditam. Tá legal? Estas palavras não são, por outro lado, mais bárbaras do que as artes, as ciências, a indústria criam cada dia. E seguramente não são tão bárbaras quanto as que Gall imaginou para a nomenclatura das faculdades, como, por exemplo, secretividade, afetividade e etc. Pessoas há que, por espírito de contradição, criticam tudo quanto não procede de si próprias. Tomam então interesse pela oposição. Os que se apegam a ninharias como esta de palavras apenas provam a estreiteza de suas ideias. Agarrar-se a semelhantes bagatelas é evidenciar falta de boas razões. É muito legal essa observação que ele faz, né? Eu acho muito pertinente e muito inteligente, muito coerente, como tudo que Allan Kardec fazia. Ora, a tua crítica a uma ciência recém-descoberta, uma filosofia recém-descoberta, que descortina o mundo dos espíritos, que responde a questões filosóficas antes nunca respondidas. A tua crítica é a nomenclatura que se dá às coisas? De tudo isso que a doutrina produz, que tudo que ela instrui, de tudo que ela consola, o teu problema é se eu criei ou não criei novas palavras? Isso é um raciocínio muito inteligente. Isso diz ele, diz Allan Kardec,
só mostra a estreiteza da ideia de quem critica esse tipo de coisa, né? Como ele diz, é oposição pela oposição, pura e simples. A pessoa gosta de criticar porque gosta e pronto. Continuando com Kardec, já caminhando para o final desta resposta e deste vídeo. Espiritualismo e espiritualistas são palavras inglesas empregadas nos Estados Unidos desde que se iniciaram as manifestações dos espíritos. Delas nos servimos por algum tempo aqui na França. Desde, porém, que apareceram os vocábulos espiritismo e espírita, de tal maneira compreendeu-se sua utilidade que foram imediatamente aceitas pelo público. Quer dizer, entre os franceses, principalmente, que perceberam a diferença entre uma coisa e outra, os vocábulos foram rapidamente aceitos, né? Por isso que ele diz anteriormente, critica quem quer criticar só porque gosta de criticar. São vocábulos novos que já foram aceitos pela massa em geral. Hoje em dia, o seu emprego está tão consagrado que os próprios adversários, aqueles que primeiro os classificaram de barbarismos, não recorrem a outros. Os sermões e circulares fulminando o espiritismo e os espíritas não poderiam anatematizar o espiritualismo e os espiritualistas sem gerar enorme confusão na mente do público. É muito inteligente, né? Ele até falou o seguinte, olha, até quem está criticando, na verdade, continua usando os vocábulos, porque se eles usassem para criticar o espiritismo o termo espiritualismo, eles provocariam enorme confusão, né? Porque espiritualistas são outras pessoas, espiritualismo é outra coisa. Então, até para nos criticar, eles acabaram usando os vocábulos novos. Bárbaras ou não, essas palavras entraram para a linguagem popular na Europa inteira e são empregadas nas publicações feitas em todos os países favoráveis ou desfavoráveis ao espiritismo. Constituíram a base da coluna da nomenclatura da nova ciência. É uma nova ciência, novos termos. Para exprimir seus fenômenos particulares, necessitavam-se termos particulares. E o espiritismo tem hoje, como a química, a sua nomenclatura. As palavras espiritualismo e espiritualista, quando aplicadas às manifestações dos espíritos, presentemente são empregadas apenas pelos adeptos da escola denominada norte-americana. Ora, a palavra espírita e espiritismo, inclusive mais para frente, foram incorporadas no dicionário, primeiramente francês, né? Mas foram, lógico, largamente, fortemente adotadas pelo mundo inteiro, pelos 4 cantos onde o espiritismo se difundiu. Ele fez só a seguinte observação: como as palavras espiritualismo e espiritualistas são inglesas, as publicações norte-americanas, e que já existiam, inclusive, antes do espiritismo, continuam usando esses termos. E é isso, para eles lá foi assim, pelo menos até um determinado período, porque as publicações espíritas, principalmente da codificação, hoje já existem em inglês, e estão com as palavras espíritas e espiritismo, diferenciando claramente espiritualismo e espiritualistas. Legal, né? Eu adoro voltar para essas origens, rever conceitos, lembrando lá no início, tanto Herculano Pires na apresentação da obra, como no prefácio, o próprio Allan Kardec ressalta a importância de nós voltarmos sempre aos conceitos, voltarmos às bases, para rememorarmos, para fazermos uma releitura, né, em momentos diferentes nas nossas vidas, com graus de maturidade diferente, com graus de intelectualidade desenvolvida diferente, com graus de espiritualismos diferentes, nós pegamos novas visões, aprendemos novas coisas, sempre, sempre. E é por isso que eu comecei
essa série de vídeos. Tá legal? Próximo item, dissidências, vou fazer um novo vídeo específico para ele, tá bom? E depois o seguinte, se tudo correr bem, mais uma live para mais uma conversa de Allan Kardec e o cético. Beijo no coração de quem teve paciência de me ver e ouvir até agora. Estou deixando aqui de novo, sempre vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para o Kardecpedia, para que todo mundo possa fazer a sua própria pesquisa, a sua própria leitura, e também para uma livraria virtual que tem essa obra em PDF. Você pode baixar no celular, no seu computador. Se quiser nos próximos vídeos acompanhar a leitura aqui junto comigo, vai ser muito legal. Eu sempre vou ler, porque é um pecado eu abrir mão dessas palavras, desses argumentos tão ricamente embasados que Allan Kardec usou. Tá legal? Beijo no coração de quem fica e até o próximo vídeo.